como aqui, assim, papai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, o Senhor possa usar grandemente o teu céu, Espírito Santo. Que ele seja a sua voz nesse momento, Senhor. Usa da maneira que o Senhor deseja. Por isso, Senhor, desde já nós te agradecemos no teu santo nome, e que assim seja. Amém. Boa noite, Revolução. Boa noite. A paz seja convosco, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Tudo maçã, né? Bem, pessoal, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. É uma responsabilidade muito grande subir aqui em cima e falar da palavra do Senhor, mas foi muito gratificante também, porque sempre que o Senhor escolhe algum de nós para subir aqui e ministrar essa palavra, é porque o Senhor tem algo a trabalhar em nossos corações primeiro, para depois trabalhar no coração de vocês. Amém? E antes mesmo de eu receber o convite para pregar e tudo, eu já tinha pensado há algum tempo, Deus já tinha falado muito no meu coração sobre alguns assuntos específicos, e eu, na mesma hora que recebi o convite, falei, então chegou a hora de compartilhar com a igreja, bem? Então, o Senhor falou muito no meu coração, e o tema também que foi selecionado aqui para os próximos cultos, né, da evolução, também é um tema muito bom e se encaixa super. Vamos ver. Cristão quando convém, eu falo assim, deixa eu convém, amém? Então, basicamente, irmãos, feche os seus olhos agora. Senhor, Deus, meu Pai, que está no céu, Senhor, nessa noite, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais, Senhor, esse momento, Senhor, que nós estamos reunidos na tua casa, Senhor, para ouvir um pouco mais da tua palavra, Senhor. Trabalhe nossos corações, Senhor, que tem para falar, Senhor, para nós, Senhor, nessa noite, Senhor. Abre nossos ouvidos, Senhor, para que nós venhamos entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui já viu aqueles vídeos de time-lapse de árvore crescendo? É muito famoso no TikTok, no Instagram, aquele que o cara põe a semente lá, aí vai passando a time-lapse e ela vai crescendo. Igual aquele vídeo de foto minha desde quando era criança. E o que eu vou falar, o que o Senhor me pediu para falar essa noite, tem um pouquinho a ver com isso. Eu quero fazer umas perguntas para vocês, não precisa responder. Mas o que é que uma árvore precisa para crescer? Uma árvore precisa de adubo, precisa ser plantado, precisa de sol, precisa de água, né? Entre elementos. E de tudo isso a árvore necessita para crescer. Nós também necessitamos de muitas coisas para crescer fisicamente, né? Alimento, água, tudo mais, leite materno. E a árvore ela precisa crescer para que ela venha se reproduzir. E o processo de reprodução das árvores de forma natural, ele ocorre como? De diversas formas, dependendo da espécie. Ou então a árvore ela mesma se espalha de alguma forma, ou então algum animal vai lá, come o fruto, ele vai, pega um canto, vai lá, nasce por árvore. E isso de forma natural, mas quando ela é plantada, quando é de uma forma não natural, humana, ela precisa ser plantada, amém? E eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em João 15. João 15. Fiquem com as Bíblias abertas, nesse mesmo capítulo, João 15. John 15. Não dá para deixar de falar. João 15. Amém? Vamos ler. Se não Marcela já pediu para alguém não. Diz o seguinte: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Amém? Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu te tenho dado. Amém? Até aí, por enquanto. Aqui Jesus está fazendo uma comparação. Pode ser sentado. Desculpa, pessoal. Aprendendo legal. Aqui o Senhor está fazendo uma comparação sobre o seu reino, sobre Deus, Ele e nós.
Jesus. Aqui ele fala que nós somos os ramos. Ele é a videira e o Pai é o agricultor, né? Em algumas traduções diz o seguinte, lavrador. E o que o Senhor tratou no meu coração quando eu li essa passagem? Alguém sabe a diferença de podar e cortar? Aqui fica um pouco claro, né? Aqueles que não dão frutos, ele corta. Aqueles que dão frutos, ele poda para serem limpos e assim gerarem mais frutos ainda. O processo de poda ele ocorre da seguinte forma: você tem, vamos pegar a videira. Você tem a videira e aí ela tem vários galhos, né? Vários galhos. Aí esses galhos, eles têm os ramos deles que é lá que nasce o fruto. Falando de uma forma mais teórica, o podar é quando você limpa aquele galho, tira os ramos velhos, para que nasçam novos galhos, e assim novas frutas nasçam, e aí o agricultor pega as frutas para ele. Entenderam? E quando a gente vai puxar isso para o reino de Deus, o Senhor tratou no meu coração que o cortar é quando ele pega algo que não está dando fruto, algo que não está sendo benéfico para a videira. Então ele corta de carro. Mais para frente, nesse mesmo livro, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, vai falar o que ele faz com esses ramos que ele corta, que é queimar, lançar no fogo, jogar fora. Mas os que ele poda, esses permanecem. E assim nós devemos permanecer em Cristo, permanecer no Senhor. Amém? Então a gente já sabe que ser podado é algo necessário para as nossas vidas. Podar significa limpar. Já entendeu? E também o Senhor já falou como nós somos limpos. A gente lê aqui o versículo 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Ou seja, os ensinamentos do Senhor nos podam, eles nos limpam. E nós precisamos botá-los em prática. Mas a pergunta que fica: nós estamos sendo podados? Nós estamos abandonando na nossa vida, tirando da nossa vida aquelas práticas erradas, aquelas práticas velhas que a gente já tem cometido há um bom tempo, para que a gente comece a frutificar para o Senhor? Quais são os frutos que você está gerando hoje para o reino de Deus? Janeiro, fevereiro, março, maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 8 meses. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe à igreja? Quantas vezes você falou de Deus para alguém? Em 8 meses. Gente, o Senhor tem nos chamado para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser diferentes. Do que adianta a gente vir para a igreja? Do que adianta a gente dizer que a gente vive uma vida cristã, sendo que a gente não abandonou ainda nossas antigas práticas, ou a gente nem mesmo faz o mínimo para esse Deus que a gente diz servir. Amém? E esse processo é necessário. O processo de poda, ele é doloroso, porque você vai precisar abandonar suas velhas práticas. Você precisa abandonar seus velhos pensamentos, suas, às vezes até antigas doutrinas. Você precisa lançar fora para viver aquilo que a palavra nos diz, aquilo que os ensinamentos do Senhor nos mostram. Amém? Faz uma coisa que gosta? Sempre que tem oportunidade de eu faço. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: você precisa ser podado. Amém? E esse foi o primeiro tom. Sobre podar e cortar. A gente já entendeu. E mais para frente, em João ainda, pedi para vocês não fecharem o livro de vocês, então leiam, vamos continuar a leitura, né? A partir do 4. João 15:4. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com você. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Amém? E esse ponto, esse segundo tópico que o Senhor falou comigo, foi uma chave assim que veio na minha mente. Nós precisamos estar unidos com Ele, a palavra diz, para que nós venhamos dar fruto. E para isso a gente precisa permanecer em Cristo.
Quando a gente fala sobre permanecer, a gente fala sobre continuar, estar unido, a gente fala sobre relacionamento. Acho que foi na semana de oração que eu também falei sobre relacionamento, e eu falei para vocês como é que é relacionamento em inglês. Quem lembra? Relationship. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, para que nós venhamos estar unidos com Ele, para que nós venhamos estar anexos à planta, como diz a palavra dele. E o relacionamento com Deus, ele é diferente do meu relacionamento com meus amigos, diferente do meu relacionamento com meus pais, diferente do seu relacionamento com sua namorada, com sua namorada, seu noivo, sua noiva, esposa. O relacionamento com Deus, ele requer necessariamente de exclusividade. Quando a gente para pensar o que é exclusividade e como a gente aplica a exclusividade na nossa vida com Deus, a gente vê que muitas das vezes a gente negligencia a presença de Deus. Muitas das vezes a gente esquece aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos mostra através da vida de alguém aqui em cima ou através daquilo que Ele mesmo falou com a gente, por coisas banais da vida. Isso acontece porque nós não colocamos o Senhor no lugar que Ele tem que estar em nossas vidas, o lugar de exclusividade. O Senhor, Ele é exclusivo seu, no seu coração, o Senhor, Ele é exclusivo, Ele está em primeiro lugar. Será que no nosso coração a gente tem colocado primeiro os nossos relacionamentos, primeiro o nosso trabalho, primeiro a nossa, como posso falar, qualquer coisa, do que o reino de Deus? Isso é muito sério. Porque no momento que nós não colocamos o Senhor como exclusivo em nossas vidas, nós não temos um relacionamento com Ele. Logo, não estamos presos a planta. E assim não vamos virar frente. O relacionamento com Deus, ele necessariamente precisa de exclusividade. O Senhor precisa ser o primeiro lugar em nossos corações. Sempre. Em qualquer situação. Não só quando você está passando por uma dificuldade, ou quando você está passando por um momento ruim. Muitas vezes isso acontece, né? A gente clama ao Senhor quando a gente está precisando muito dele, mas quando a gente está vivendo momentos felizes da nossa vida, quase que a gente esquece dele. Mas o Senhor, ele não é um tambor bom, o Senhor, ele não é aquele que está lá para te ajudar quando tu precisa e depois tu simplesmente escapa a ele. Não. Esse Deus que a gente fala aqui, esse Deus que a gente mostra, que a gente ensina, é um Deus que ele não é simplesmente algo banal. Ele é sério. Ele precisa ser tratado com respeito e seriedade, porque ele é Deus. Muitas das vezes a gente negligencia isso por qualquer coisa. A importância que Deus tem que ter em nossos corações é algo tremendo, algo maior do que tudo que a gente possa imaginar. Ele tem que ser o primeiro em qualquer coisa que a gente vai fazer, em qualquer coisa que a gente possa imaginar e tomar de decisão. O Senhor precisa ser a primeira pessoa que nós precisamos procurar. Ele precisa ser o primeiro que nós precisamos saber qual é a opinião. E muitas das vezes o que a gente vê por aí é uma geração frustrada, uma geração triste, no ápice da ansiedade, no ápice da depressão, porque não coloca o Senhor como exclusivo em seu coração. Mas hoje o Senhor tem te chamado para colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia fala lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que tanta ansiedade? Por que tanta pressa nas coisas dessa terra? Por que buscamos tanto a resposta naquilo que só os homens podem dar? Sendo que nós nos dizemos cristãos e dizemos que acreditamos nessa palavra. O Senhor tem nos chamado para sermos exclusivos dele e ele ser exclusivo em nossos corações. Nós não podemos colocar nada, nem ninguém ou qualquer coisa no lugar de Deus, na posição de Deus para a nossa vida. Amém? Amém?
as distrações são muito perigosas. Lá em Lucas 14, vai contar a história, a gente vai falar a história de um banquete que é feito. E o homem que faz esse banquete, ele fala para o seu empregado: olha, vai, convida a galera. Aí o empregado vai lá e convida. Aí sabe o que fala para o empregado? Quando ele chega para convidar, os convidados chegam para ele e falam: são 3 convidados. O primeiro diz o seguinte: comprei um sítio, posso ir? Outro diz: eu comprei, esqueci a palavra, digamos 5 bois. Não posso ir, eu preciso cuidar deles. Não dá para mim na frente. Mas obrigado. O terceiro, ele fala: ou melhor, mano, me casei. Não dá para mim. E quando a gente para analisar isso, tudo isso que aconteceu com essas 3 pessoas foram bênçãos de Deus, não foram? Foram bênçãos. Comprar um sítio, um terreno, não é uma bênção de Deus. Não é uma coisa que se você fizer, ou quando você fizer, em nome de Jesus, você vai falar assim: oh, obrigado, Pai. Né? Comprar 5 cabeças de gado na tua fazenda. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu me casei. Aquilo que faz. Tudo isso é considerado bênção de Deus. Tudo isso aos nossos olhos é considerado uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa que o Senhor me deu essa bênção. Mas quando a gente para ver, isso tudo foi usado como desculpa para não ir ao banquete. Quando a Bíblia fala de banquete, a gente presta um pouco mais de atenção sobre o que significa o banquete. Na Bíblia vai significar comunhão, relacionamento. O Senhor, quando fez a ceia, era um momento de banquete, era uma comunhão, um relacionamento que ele estava fazendo com os seus discípulos. E mais uma vez, o Senhor nos chama para ter um relacionamento com Ele. Mas ainda assim, nós colocamos diversas coisas que são usadas como empecilhos para nós. Que a gente, e o mais perigoso, essas coisas às vezes vêm disfarçadas de bênção, como veio no caso desses três moços. Irmãos, nada pode tirar o lugar de Deus em nossos corações. Nada pode tirar a posição de destaque que Ele tem que ter em nossas vidas. Quando a gente coloca qualquer coisa, mesmo que sejam boas, mesmo que a gente acredite que sejam bênçãos, no lugar de Deus, isso nos afasta. E as distrações são extremamente perigosas por isso. Bora pro culto. Não dá, cara. Pô, minha formatura e tal. Tem um evento que eu preciso ir, não sei o que, o Senhor me abençoou, aí vai dar. Sendo que Deus tem uma coisa muito grande guardada para ti naquele lugar, naquele dia. E tu negligenciou. Tu negligencia isso. Aí tu está dizendo que então eu tenho que não fazer mais nada. Simplesmente só ir para a igreja e não fazer nada na vida. A gente precisa, assim, a gente vive num mundo que a gente precisa conquistar as nossas coisas, a gente precisa batalhar, principalmente nós, né? Embora todo mundo está acabando. A gente precisa conquistar nossas coisas, lutar, batalhar, sim, as bênçãos do Senhor vamos alcançar. Mas como diz lá em Mateus, nós precisamos buscar em primeiro lugar no reino de Deus. Tudo isso são bênçãos, e as distrações são perigosas por isso. As distrações, muitas das vezes, o inimigo usa como armadilhas para a gente, justamente porque é muito fácil cair. A gente pensa que é bênção. A gente pensa que é uma coisa que não tem nada a ver. Se nada a ver, não. Mas uma das coisas que a gente mais escuta por aí, né? Quando a gente faz um convite para alguém, você tem. Você tem para fazer isso, você tem para fazer aquilo. Bora ler a Bíblia. Bora jejuar, adorar. Você tem, cara. Trabalho, casa, escola, você tem para fazer isso. Mas o Senhor sabe. E a gente esquece que nosso Deus é o Deus do tempo. Ele criou todas as coisas. Mas sabe uma coisa que é muito interessante? Quando
importante, a gente arruma tempo. Não é verdade? Quando a gente tem algo que a gente quer fazer muito, a gente faz de tudo para fazer. Teu amigo liga para ti, agora vamos no shopping, Alisson, hoje. Cara, não vai dar, eu tenho que ir. Mas vai ser filho, mano. Não, peraí. Filho papai. Ou então, quando aparece qualquer coisa, mas que seja importante para a tua vida, ou para a minha vida, para Deus, qualquer um, a gente arruma tempo. A gente procura fazer de tudo. E por que para Deus a gente negligencia isso? Por que para Deus a gente fala, hoje, mais tarde? A gente precisa entender que o tempo é o mesmo para todo mundo e que todo mundo é ocupado, mas ainda assim o Senhor te chamou. Sabe por quê? Porque o Senhor não chama desocupados. O Senhor não chama ninguém que é desocupado, porque Ele quer ver o teu sacrifício. Ele quer ver o que tu vai renunciar para dar na presença dEle. Ele quer ver o que tu vai abrir mão das tuas vontades, das tuas paixões, para servir a Ele. E quando o Senhor falou isso no meu coração, nossa, eu fiquei pai. E mais uma vez sobre relacionamento, uma coisa muito interessante também de se pensar é o que a gente sente, o que você sente quando você peca. Como assim? O que eu sinto quando eu peco? Eu sinto triste, eu sinto mal, queria ter pecado. O que você sente após o seu pecado? Aquele pecado que por muito tempo você praticou, ou então que você praticou de forma corriqueira, sei lá. Ou então um pecado que você praticou. Porque todo mundo peca, né? Mas o que você pensa, como é que você se sente depois do seu pecado? Isso fala muito sobre o teu relacionamento com Deus. Alisson, acho que todo mundo que conhece a palavra, depois que pega, fica mal, né? Pede desculpa, pede para o Senhor perdoar e tal. Sim, isso é verdade. Mas, será que o que você sente quando você peca é arrependimento de verdade? Ou é só remorso? Aí qual a diferença de arrependimento para o remorso? Arrependimento a gente sabe, né? Arrependimento é quando a gente realmente quer mudar, a gente realmente fala, não, desculpa, cara, para. Vou fazer de tudo para mudar. E remorso também é quando você se sente triste, tanto quanto o arrependimento. Só que no remorso, você se sente triste pelas consequências das suas ações. Ou seja, em outras palavras, no remorso você se sente triste porque aquilo que você fez vai ter uma consequência mal para você. Saul, lá em Samuel, Saul desobedece a Deus. E o profeta Samuel, e o profeta Samuel chega com Saul, fala para ele, cara, pergunta a Deus, vai acontecer isso contigo. A resposta de Saul fala muito sobre o que ele estava sentindo naquela hora. Ele fala, pequei contra o Senhor, mas vá comigo até os líderes de Israel, para com que nós adoremos o Senhor lá. Esse mais foi o que pegou. Mais. Aí você tem que entender mais. Saul, quando ele fala esse mais, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não está ligando para o relacionamento dele com Deus. O que ele está se importando naquele momento é o que vão pensar dele. O que os líderes de Israel vão achar da atitude dele. Será que quando eu chegar lá e souberem o que aconteceu, que eu desobedeci a Deus, o que eles vão pensar de mim? Isso foi o remorso que Saul sentiu. Mas Davi também pecou.
E eu diria que o pecado de Davi foi ainda maior. Nossa visão humana de homem, né? Porque Davi adulterou e ele assassinou, né? Matou outro cara lá. E aí, o que acontece? Na nossa visão, quando Davi faz isso, pecado maior, né? Saúl desobedeceu, todo mundo desobedece direto. Mas matar, adulterar, e o que acontece? O profeta, ele era Natan, até que era como? Natan chega com Davi e fala para ele que ele tinha pecado, né? Natan chega com Davi e dá um exemplo de um cara que tinha muitas ovelhas, mas ele pegou uma ovelha assim e matou essa ovelha, certo? Sempre alguém para fazer, gente. E pegou essa ovelha e matou essa ovelha. Aí Natan pergunta para Davi o que deveria fazer. Davi, muito mordido, fala: esse cara tem que pagar com a vida, esse cara tem que pagar 4 vezes mais isso que ele deu de prejuízo para o cara. E Natan chega com Davi, imagina aquele momento que ele aponta o dedo na cara dele e fala: esse homem é você. Ele aponta o dedo na cara de Davi e fala que tudo que Davi fez, e dá sentença para Davi, dizendo que todo o povo iria saber do pecado de Davi. Imagina só, todo o povo saber do pecado de Davi. Mas sabe o que Davi fala? A gente vai lá para baixo, depois que Natan dá toda a sentença para Davi, ele fala o seguinte: Davi diz: pequei contra o Senhor. Ponto. Davi não diz pequei contra o Senhor. Mas Natan, por favor, não fala isso para a galera. Ele simplesmente assume a responsabilidade. Falei: não, eu pequei, eu sou pecador, eu mereço realmente pagar pelo meu pecado, eu mereço essa sentença. Mas ele ainda assim não pede para que Natan não diga o que aconteceu, porque ele não está preocupado com a opinião das outras pessoas, ele não está preocupado com o que os outros vão achar, ele está preocupado com o relacionamento dele com Deus. E é isso que nós precisamos estar preocupados. A nossa geração precisa estar preocupada com o relacionamento com Deus, não preocupado com o que o garoto vai achar, o que a garota vai achar daquilo que eu estou fazendo, o que o meu líder vai achar, o que o pastor vai pensar. Ei, você precisa estar focado nas coisas que vêm do céu, nas coisas do reino. Amém? E para a gente finalizar, o último versículo diz, João 15:5: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós devemos temer a Ele em tudo que fazemos, em tudo que pensarmos em fazer, porque sem Ele nós não somos nada e não podemos fazer nada também. Amém? Então coloque-se de pé nesse momento. Eu creio que o Senhor tratou algo no coração de cada um nessa noite, mas como isso é gratificante. E gente, deixem a palavra de Deus permanecer no coração de vocês. Não saiam daqui e sem dar a devida importância para o que o Senhor fala no coração de vocês. Porque não fui eu que cheguei aqui e simplesmente comecei a falar ideias que vieram na minha cabeça, mas foi o Senhor que me usou nessa noite para falar ao coração de vocês e ao meu. Eu fui tão tratado quanto todos vocês nessa noite. A diferença é que foi lá em casa. Amém? Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. O Senhor nessa noite falou que Ele quer ser exclusivo na sua vida. E que você precisa que Ele seja exclusivo na sua vida. O Senhor tratou no nosso coração hoje que nós precisamos ter um relacionamento com Ele.
abrir mão daquilo que parece agradável para muitos, e às vezes até para nós, para viver aquilo que o Senhor nos chama para viver. O Senhor tem um chamado para cada um de vocês. Agora vai de vocês abrirem o coração para o Senhor fazer o que Ele tem para fazer. O Senhor ele tem ministrado na área de condução, falado diversas vezes. Eu fiz a pergunta de quantas pessoas você ganhou para Jesus. Mas nessa noite eu faço outra pergunta. Quantas vezes você já ouviu o convite para se reconciliar? Quantas vezes você já ouviu o convite para aceitar? Quantas vezes você já ouviu o convite para se batizar? Mas ainda assim, não deu a devida importância para o Senhor. Não deu a devida exclusividade para Ele. Achando que não está preparado, achando que é muito cedo, que está muito novo. Ei, jovem, o Senhor te chamou porque você é forte. Aleluia. O reino de Deus precisa de você. Mas não ache que se você não quiser, que se você não fizer, você é o cara, porque o Senhor vai levantar pessoas. A diferença é que o Senhor está te dando a oportunidade hoje. O Senhor está te chamando hoje. Então abre o teu coração para Ele. Aleluia, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, nessa noite, Pai, que Tu trabalhes, Senhor, em nossos corações, Senhor. Aquilo que foi ministrado, Pai. Aquilo que foi dito, Senhor. Que venha, Senhor, com mais paz em nossos corações, Senhor. Pai, nós não queremos mais, Pai, viver uma vida de aparência, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, viver uma vida, Pai, na qual nós apenas vivemos, Senhor, querendo aparecer, querendo mostrar para as outras pessoas. Mas nós queremos realmente viver uma vida de relacionamento contigo, Senhor. Pai, já chega, Senhor, de viver por aparência, Pai. Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, ser, Senhor, o centro, Pai, da nossa vida, Senhor, ser, Pai, aquele Pai, que dá o meio, Senhor, o centro, Pai. Ou, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento, Pai, para sabermos, Senhor, que Tu, Senhor, precisa ser exclusivo em nossas vidas, Pai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Vem, Senhor,